A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 11, Lições Bíblicas Adultos, que tem como título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando a supremacia das Escrituras. Amém? Então vamos lá para o nosso estudo bíblico da lição de número 11. O texto áureo encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Verdade prática. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22, e no livro de Atos, capítulo 2, dos versículo 1 ao versículo de número 4. Então vamos iniciar o nosso comentário bíblico sobre a lição de número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Amém? Então, meus amados irmãos, o autor vai começar fazendo uma introdução falando que não são dois livros que a gente vai tratar em separado, não, mas vamos tratar os dois livros como único. Ou seja, quem ele fala, são dois volumes de uma única obra. Então, Lucas Atos é uma única obra, só que em dois volumes. Ele trata deste modo. E os relatos que vão estar tanto em Lucas quanto em Atos são histórias, são sim, porque é um texto narrativo, sim, mas também teológico, porque Lucas, como historiador, também era um teólogo. Então, a gente entende que Lucas, assim como majoritariamente os teólogos que estudam as obras de Lucas e Atos chegam em concordância que Lucas é tanto histórico como teólogo. E deste modo, meu irmão, além dessa dimensão histórica, a obra de Lucas tem também uma dimensão didática, porque essas narrativas servem de modelo para o comportamento cristão e a vida da igreja em todos os tempos. E é nestes livros, Lucas e Atos, que Lucas vai descrever a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja, no ministério de Cristo, principalmente em Lucas, e no ministério da igreja em Atos dos Apóstolos. E é isso que nós vamos estudar. E no tópico 1, o autor vai falar justamente do Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Vai falar o Espírito Santo no Evangelho, ou seja, ele vai trazer agora o que o Evangelho que foi escrito por Lucas, o Evangelho segundo Lucas, vai trazer sobre essa obra do Espírito Santo na vida do Cristo, do Messias. Então, é isso que Lucas vai registrar também, porque ele vai registrar os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Vai estar lá já no primeiro capítulo de Lucas. Então, a narrativa do Evangelho compreende o nascimento de Cristo, o ministério de Cristo, a morte de Cristo, bem como a ressurreição de Cristo e a promessa do derramamento do Espírito Santo. Lucas enfatiza o papel e a importância do Espírito Santo no advento do Messias. Lucas enfatiza isto para ficar claro ao nosso entendimento. Então, meu irmão, a ação do Espírito no Evangelho de Lucas é percebida em diversos eventos. E é isso que Lucas está tentando mostrar, tanto no seu livro, chamado, que levou seu nome Lucas, quanto no livro de Atos. Ou seja, a ação do Espírito Santo é percebida em diversos eventos. Na vida de João Batista, o que é que acontece? João Batista foi o precursor de Cristo. Quando do anúncio do anjo de que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe.
E isso está lá em Lucas 1,15. Ele já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então Lucas aqui está falando da obra do Espírito Santo no evangelho que ele escreveu. Claro que é na obra do Espírito Santo, na vida de Jesus, na vida do Messias, mas também em diversos eventos. E um desses eventos é sobre João Batista, o precursor de Cristo. Também na vida de Isabel e Zacarias. Quem era Isabel e Zacarias? Eram os pais de João Batista. A Bíblia fala que quando no 6º mês da gravidez, ao receber a visita de Maria, a Bíblia fala que a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo, mostrando como o Espírito Santo age. E como Lucas enfatiza isso no seu evangelho, como no livro de Atos. Após o nascimento de João Batista, quando Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Tudo isso está no livro de Lucas, meu irmão. E uma forma também, um evento que aconteceu, que mostra o Espírito Santo agindo no Evangelho de Lucas, é sobre o nascimento virginal, ou seja, o anúncio da concepção virginal de Maria. Lucas associa o Espírito Santo com o poder e a presença de Deus, porque o que é que fala Lucas 1,35? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Meu irmão, Lucas também registra que após o nascimento de Jesus, o que acontece? Simeão, aquele homem idoso, já velho, impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai até o templo a fim de conhecer o Messias antes de morrer, porque a promessa que ele tinha recebido é que ele não morreria enquanto não viste a salvação de Israel. Ou seja, foi uma profecia, meu irmão, individual para ele. E se cumpriu, porque ele foi impulsionado pelo Espírito Santo. O Evangelho ainda ressalta o poder e a autoridade de Cristo em batizar com o Espírito Santo e fogo, porque quem batiza o crente com o Espírito Santo e fogo é Jesus. Jesus que é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. O subtópico 2 vai falar o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Aqui ele está falando do Espírito Santo e o batismo de Cristo, o batismo que Cristo em águas, quando ele foi batizado por João Batista, com a idade mais ou menos de 30 anos, e a mesma idade que o levita iniciava seu ministério. Quantos anos o levita iniciava seu ministério? Ministério, 30 anos, provavelmente a mesma idade que Cristo inicia seu ministério. Porém, tinha uma diferença nesse batismo, porque o batismo de João era para arrependimento. Mas Jesus não precisava arrepender-se porque ele não tinha pecado, de pecado algum. Isso está muito claro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Mas ele submete-se ao batismo em água para cumprir toda a justiça. É para isso que ele se submete ao batismo. E o interessante é que, ao descrever o batismo no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor em oração, ocorrem 3 eventos extraordinários. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E terceiro, ouviu-se uma voz vindo do céu que estava aberto. O céu estava aberto. Então, essa abertura do céu, meu irmão, significa que se segue uma revelação da parte de Deus. O céu está aberto, e quando o céu está aberto, alguma coisa Deus está revelando, e foi isso que ele estava revelando, porque a voz do céu fala a todos que estão ali. Então a expressão também, forma corpórea como pomba, vai enfatizar que a descida do Espírito Santo foi uma coisa real, não foi uma ilusão, não foi uma miragem. Por isso diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre Cristo, para mostrar que o Espírito Santo é real. É real. Não foi uma ilusão. E todos, meu irmão, todos que estavam ali testemunharam a voz do céu que dizia a Jesus: Tu és meu filho amado.
O céu aberto, meu irmão, o evento da descida do Espírito Santo e a voz que eu identificava como Filho de Deus tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Era isto que estava sendo narrado e era este o propósito de Deus na vida de Cristo. O interessante também é que a Santíssima Trindade também fica-se evidente no batismo de Jesus, porque o Filho estava na água, o Espírito Santo desce sobre o Filho e ouve-se uma voz do céu. 3 pessoas, a voz falando do céu, Cristo nas águas e o Espírito Santo descendo sobre ele. Depois do batismo em águas, né? Depois que Cristo foi batizado em águas por João Batista, ele é, meu irmão, levado ao deserto. Ele foi impelido pelo Espírito ao deserto para lá ser tentado, porque lá ele foi tentado. A Bíblia registra ali alguns eventos, mas o texto bíblico é claro que ele foi tentado durante 40 dias, meu irmão. Não só foi apenas naquelas 3 ocasiões, situe-se que aquelas 3 ocasiões foram 3 dias. Isso. Vamos supor que foi 3 dias. Cada evento daquele, da tentação, que é registrado nas escrituras como se fosse um dia, imagine só. Foi os dias que foram registrados, mas imagine os outros dias, porque a Bíblia fala que foi durante 40 dias. 40 dias foi tentado, mas ele foi impelido, meu irmão, pelo Espírito depois que ele passou pela unção do Espírito Santo, porque ele recebe a unção do Espírito Santo para o exercício público, porque a Bíblia fala clara que o Espírito repousou sobre ele em forma corpórea de pomba, veio sobre Cristo. E Cristo ali recebe autoridade, recebe a unção de Deus para agora exercer o seu ministério, público. Jesus foi submetido, meu irmão, a um severo teste de fidelidade para com Deus. A articulação das trevas focou na frase dita por Deus a Jesus. O que foi que a voz falou? Deus falou quando Cristo estava nas águas. Este é meu filho amado. Ou seja, tu és meu filho amado. Deus falava com Cristo que ele era o filho de Deus realmente. E na tentação, o diabo 2 vezes fala para Cristo: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, observe só o questionamento que ele está levando. E Cristo, meu irmão, mesmo tendo testemunhas ao seu redor que ouviram a voz, ele próprio ouviu a sua voz, ele não chega para o inimigo e fala: eu sou filho de Deus, bate no peito, eu sou filho de Deus, vim de Deus. Não, mas ele não detém para si, vamos supor, a sua messianidade, que ele era o Messias, ele sabia disso, foi enviado por Deus, mas ele não pega aquilo para si, para nos ensinar algo muito profundo nesta passagem aqui. O que Cristo estava nos ensinando, ele passou pela provação como ser humano igual a cada um de nós. E o que ele queria transmitir quando as escrituras nos relatam essa história é que ele venceu a tentação através da palavra, ou seja, algo que está ao alcance de todo crente que medita, reflete e é guiado pela palavra de Deus, tem como resistir à tentação através da palavra, porque Cristo resistiu à tentação através da palavra, citando sempre a palavra e não pegando o título para si de filho de Deus. Realmente eu sou filho de Deus, para trás de mim, Satanás, porque eu sou filho de Deus. O Senhor falou comigo e todos... Ele não falou isso. O inimigo tentava, ele combatia com a palavra. Que esta palavra que nós temos hoje, meu irmão, é um ensinamento profundo que Cristo nos deixou para mostrar que nós sim somos capazes de vencermos a tentação. Até porque a palavra de Deus nos fala que ninguém é tentado além do que pode suportar. E quando o crente está alicerçado na palavra, ele consegue vencer a tentação pela palavra de Deus, meu irmão. Então, meu irmão, nessa parte aqui do Espírito Santo e a tentação de Cristo, vemos que Cristo passou pela tentação, mas venceu através da unção e da palavra de Deus. E é esta postura
adotada por Jesus, que vem sinalizar que ele manteve a comunhão com o Pai, fortalecido pela oração e jejum. A vitória do Senhor, meu irmão, sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Isso acontece na vida de todos nós também, meu irmão. Passamos provações, tentações para ver se vamos ser aprovados para exercer a obra que Deus quer que façamos. Mas antes temos que ser provados, passados pelo moinho de Jeová. Então Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. O Espírito Santo é a missão de Cristo. Depois que Cristo vence a tentação, porque ele venceu, mostrou que é capaz de resistir através da palavra, do conhecimento da palavra, ele volta para a Galileia, conduzido pelo Espírito. Meu irmão, aqui é importante pontuar a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Ele foi conduzido ao deserto e de lá retornou, sempre no poder do Espírito Santo. Foi sempre no poder do Espírito Santo. E depois de tudo isso, meu irmão, Cristo ministra em alguns lugares, depois ele vai para Nazaré. E era misto que ele fosse para Nazaré, porque a palavra de Deus fala que ele é chamado de Nazareno, porque ele foi o local onde ele foi criado, e ele recebeu esse nome, esse apelido de Nazareno. E é quando ele está lá na sinagoga de Nazaré, em um dia de sábado, que ele se levanta para ler. Os historiadores falam que o rito litúrgico na sinagoga obedecia à leitura das leis e dos profetas. Tem um autor que fala que 7 pessoas eram convidados a ler pequenos textos dos profetas e um sermão, a segunda lição. Então, o que esse autor fala? Ele fala que durante o rito litúrgico ali na sinagoga, 7 pessoas eram convidadas para ler os trechos da lei. Ou seja, a gente tem a primeira lição. A primeira lição era seguida por uma leitura dos profetas. E a segunda lição era um sermão. Aí neste dia, nesse exato dia que Cristo está na sinagoga no dia de sábado, coube justamente a ele fazer a leitura de um dos profetas, que é a primeira lição, e proferir o sermão. Meu irmão, nós não sabemos se o oficiante ali lhe entregou aleatoriamente o rolo do livro de Isaías, ou se era a lição já daquele dia, mas sabemos que era a ação providencial do Espírito Santo de Deus, porque Cristo, quando abre, Jesus lê a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Mas observe que ele procura. Ele abre as escrituras, lê, depois ele fecha, ou seja, tem sim a parte teórica, a parte do ensino, mas quando se fecha vem a parte prática, que é quando ele agora coloca em prática aquilo que ele leu. E quando ele leu, era uma passagem justamente sobre ele. O Espírito do Senhor é sobre mim para curar os quebrantados de coração, evangelizar os pobres, libertar os cativos e oprimidos, restaurar os cegos e anunciar aos pecadores o ano aceitável do Senhor. E quando ele termina a leitura, assenta-se no seu lugar de orador e todos olham para ele. E o que é que ele fala, meu irmão? Hoje cumpre-se essa palavra. E as pessoas tentam pegá-lo para matar, porque ele estava dizendo ali, o pessoal estava entendendo que ele estava anunciando que ele era o Filho de Deus. Observe que agora ali ele estava dizendo isso, e o povo se indigna, os judeus se indignam com aquela palavra. Mas era a missão de Cristo. E qual a missão dele? Ele mesmo fala: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em benefício de muitos, em favor de muitos, meu irmão. Foi para isso, é a missão que Cristo recebeu. Foi
dar a vida em favor de muitos, porque essa é a essência do Evangelho. O crente que segue a Cristo, que segue o Evangelho, ele sempre procura o bem-estar, não dele, mas do seu próximo. Por isso a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo: o que você quer que os outros façam para você, faça para os outros. Ou seja, isso é amor ao próximo. E quando se ama o próximo, você faz aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Mesmo que os outros não façam aquilo por você, mas você tem o dever, tem a obrigação de cumprir o mandamento de Cristo, que é amar. O tópico 2 vai falar sobre Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Nós falamos no tópico 1, o Evangelho e o Espírito Santo mais voltado para a ação ali do ministério de Cristo. Agora nós vamos para o ministério da igreja, entrando no livro de Atos. Vai falar sobre o Espírito Santo em Atos, porque Lucas conclui seu Evangelho e termina seu Evangelho falando das palavras de Jesus, dita aos discípulos que eles deveriam esperar o revestimento de poder do alto, porque tinha uma promessa, e a promessa haveria de se cumprir parcialmente, que era o derramar do Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito Santo. Houve um derramamento do Espírito, não houve um derramar. O Espírito não foi derramado, foi do Espírito, ou seja, uma parte parcial, não foi plenamente, totalmente, mas foi parcial, meu irmão. Nós temos que entender isso, porque ainda vai acontecer o derramamento pleno do Espírito Santo, que certamente vai ser no período milenial. Mas por enquanto nós temos essa parte de forma parcial, porque nós conhecemos hoje em parte, mas um dia vai se manifestar o que é perfeito, e o que nós conhecemos em parte, conheceremos face a face, já conheceremos totalmente, porque vai ser a plenitude do Espírito Santo, porque a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Quando você vai fazer uma comparação do texto de Joel, que fala da promessa do derramamento do Espírito, quanto o livro de Atos, escrito por Lucas, você vai perceber essa diferença. Foi o derramar de uma parte do Espírito, não foi o Espírito plenamente vindo, mas vai acontecer depois. Então Lucas encerra seu livro falando que os discípulos, a promessa de Jesus, que eles tinham que esperar o revestimento de poder do alto para continuar a sua obra, porque só assim eles conseguiriam, com a capacitação sobrenatural e espiritual de Deus, meu irmão. E essa capacitação que era necessária para a evangelização dos povos, porque em Atos 1:8 fala bem claro que recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essa palavra virtude ou poder significa isso, meu irmão. É ser capaz, ter força. E a promessa não era de poder político. Vocês vão ter poder político, vocês vão ter poder de influenciar através dos seus conhecimentos, da sua autoridade diante da sociedade. Não era esse poder, mas poder que vem da parte de Deus. A atribuição de testemunhar de Jesus não poderia ser executada por esforços humanos. Não era por esforço humano. Os seguidores de Cristo, meu irmão, deveriam aguardar esse derramamento de poder do Espírito Santo, que haveria de ser derramado, porque Cristo assim falou para eles, porque Cristo morreu, ressuscitou e habita ainda entre os discípulos, além de sua forma, corpo já em redenção, corpo perfeito, não sujeito mais ao mundo físico, ao material, ao palpável, mas agora em um corpo glorificado. Observe que Cristo estava em um corpo glorificado, mas andava com os discípulos, as pessoas viam ele se alimentava normalmente, mas era um corpo perfeito, não sujeito a doença, não sujeito mais aos males desse dia, às necessidades fisiológicas, às necessidades alimentares, não estava sujeito a mais nada deste mundo, porque agora estava em um corpo perfeito. Aí entra também algumas questões, já voltando para o milênio, porque o milênio vai ser esse período em que habitará na terra tantas pessoas que passaram pela tribulação e
passaram vivas e vão entrar na tribulação como seres humanos em corpos físicos, esse corpo que nós temos hoje sujeito ao pecado, mas também teremos pessoas ali, os crentes, a igreja de Cristo que foi arrebatada, que veio com Cristo, em corpos glorificados. Isso não vai ser um problema para o milênio, porque algumas pessoas ainda entendem que isso vai ser um problema, mas não vai ser, porque tudo que nós vamos passar está preconizado já na Sagrada Escritura, e Cristo é o maior exemplo, que ele veio e habitou durante 40 dias para mostrar sim que ele tem um corpo glorificado, um corpo que já passou pela redenção, mas que é capaz de viver entre os homens ainda que não foram sofrer a redenção do seu corpo, não foram transformados ainda, então estão em um corpo ainda corruptível. É isso que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. Então Cristo ficou ainda durante 40 dias e fala para os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido, e a promessa vai se cumprir, meu irmão, no dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste, que era uma festa bastante seguida, né? Bastante realizada ali, era uma festança que vinha pessoas de vários lugares para festejar, e foi justamente neste dia de Pentecoste, meu irmão, por isso vem a palavra pentecostal. Da onde surgiu os pentecostais? Surgiu do Pentecoste, que está narrado do livro de Atos, capítulo 2. Essa é a origem do movimento pentecostal. O movimento pentecostal não é um movimento novo que surgiu no século XVIII para o XIX, não. Surgiu na era cristã, sobre o derramado, diante do derramado do Espírito Santo sobre os apóstolos. É a história. O livro de Atos conta a história da igreja, conta a história do pentecostalismo. Porque o pentecostalismo ele é bíblico, meu irmão. Ele não é invencionice. Não. Leia o livro de Atos e você vai perceber, capítulo 2, que o Pentecoste é para os crentes, como foi para os apóstolos que eram os crentes. Então, meu irmão, a promessa se cumpre no dia de Pentecoste, que era uma festa judaica que ocorria 50 dias depois da Páscoa. Por isso, Pentecoste, de penta, que é 5, né? Coste, vai dizer que essa festa de Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, os judeus da Palestina tinham sua maior celebração na festa da Páscoa. Isso é questão batida já. A festa da Páscoa era uma das mais importantes, até mais do que a do Pentecoste. Mas foi durante a Páscoa, foi a ocasião em que Cristo, meu irmão, foi crucificado e ressuscitou. Observe que entre a Páscoa e até o Pentecoste, tem os 40 dias que Cristo permanece aqui na terra, e depois de quase 10 dias é que acontece o derramar do Espírito Santo. Observe que Cristo ascende ao céu, e depois de 10 dias os discípulos, os apóstolos ainda permaneceram em oração e jejum, aguardando a promessa do Pai. Aguardando. Mas foi durante o Pentecoste, meu irmão, que era uma festa mais concorrida, que teve a ocasião da descida do Espírito Santo. Por isso, em Jerusalém tinham muitas pessoas, o livro de Atos registra muitas pessoas de várias regiões. E Lucas descreve que, cumprindo-se o dia do Pentecoste, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas. Ou seja, o Espírito Santo concedeu a cada um que falasse em outras línguas. E a narrativa de Atos vai registrar 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo, que foi o som como de um vento e as línguas repartidas como que de fogo. A declaração de fé da Assembleia de Deus ensina que eram sinais particulares que não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequente, pois se tratava de um evento solene e único que marcou o início de uma nova dispensação. Ou seja, no dia do derramado do Espírito Santo estava sendo ali derramado, estava sendo inaugurado historicamente uma nova dispensação, que era a dispensação da graça, ou a dispensação da igreja. Assim como aconteceu na mudança da dispensação, quando o povo recebe a lei de Deus, o que acontece? Som.
fogo no monte, porque eram sinais miraculosos para concretizar, para estabelecer que estava tendo uma mudança de dispensação. E as mudanças e as dispensações, ou seja, nós acreditamos nas dispensações, no período que acontecem essas dispensações. Então, quando vai haver uma mudança de dispensação, acontece meu irmão, um acontecimento que impacta a humanidade, que impacta aqueles que estavam ali, que impacta as pessoas. Então, nós estamos na dispensação ainda que foi inaugurada no dia de Pentecostes, que é a dispensação da graça, a dispensação da igreja. Então, aquele acontecimento que aconteceu ali, de um som e de fogo, línguas como repartida de fogo, é um acontecimento único para marcar o início de uma nova dispensação. Assim como aconteceu quando foi entregue a lei. Teve som, barulho, fogo, mas só foi naquele momento, foi pontual para marcar o início de uma nova dispensação. E a mesma coisa aconteceu no dia de Pentecoste. Nesse dia, depois da morte de Cristo, 50 dias após a morte de Cristo. E a expansão da igreja se dá, meu irmão, através do poder do Espírito Santo, meu irmão. Porque quem capacitou os crentes com o Espírito Santo foi Deus, foi Cristo. E essa capacitação se deu, meu irmão, através do revestimento de poder. Observe que os discípulos estavam cada um no seu lugarzinho ainda esperando o cumprimento da promessa, porque Cristo falou, vocês têm que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, porque só depois disso vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, vocês vão ser minhas testemunhas quando forem revestidos, receberem a capacitação, porque eu falei para vocês que eu vou estar com vocês todos os dias, que eu vou estar com vocês onde vocês estiverem. Quando vocês estiverem dentro dessa autoridade, vocês vão ser lembrados de tudo aquilo que foi ensinado a vocês, porque o Espírito Santo vai capacitar vocês. Vocês não irão ficar só. E começa o nascimento da igreja, meu irmão. Já no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se convertem a Cristo através do primeiro sermão de Pedro. Um sermão agora direcionado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E Pedro falando pela unção, pelo poder do Espírito Santo, transmite a mensagem de Deus e as pessoas ouvem e se convertem porque foram convencidas pelo Espírito Santo. E a igreja agora começa a crescer. Imagine só, meu irmão, uma igreja que estava ali com aproximadamente 500 pessoas, porque é isso que o apóstolo Paulo fala, que mais ou menos 500 pessoas viram Cristo, além dos discípulos, apóstolos e depois ele. E a igreja agora, de uma hora para outra, explode para 3.000 pessoas. E as coisas começam agora a impactar o Império Romano. Mas mesmo assim os discípulos ainda não deixam seus costumes, ainda ficam restritos a levar a mensagem para os judeus. E um dia Pedro e João estão indo para o templo na oração, em uma de suas horas das oração, vai ver um coxo na entrada principal, que é chamada na porta formosa do templo, e tem aquele coxo já 40 anos de idade ali enfermo, jazendo, mendigando, e Pedro, pela autoridade do Espírito Santo, cura aquele homem, porque na verdade quem cura é Deus, mas foi pela instrumentalidade do Espírito Santo na vida dos apóstolos, dos homens de Deus, e aquele homem é curado e estabelece sobre as suas pernas, sobre os seus pés, e daquele acontecimento os apóstolos é levado perante as autoridades, e as autoridades tentam até falar para eles não falarem mais desse Jesus, não falarem mais desse Cristo que fez, que ressuscitou, como ele fala, não falarem, mas Pedro fala. Pedro fala, meu irmão. O que importa é obedecer a Deus ou aos homens? O que importa, mas antes disso, meu irmão, quando tem um alvoroço no templo, as pessoas se reúnem para ver, porque aquele homem era conhecido. Todo mundo que ia no templo via aquele homem. Pedro novamente prega o evangelho, quase 5.000 almas agora se rendem a Jesus. É o poder do Espírito Santo agindo na vida, meu irmão. Ele vai para diante das autoridades,
as autoridades chicoteiam, e no lugar deles ficarem tristes, não, eles saem alegres porque foram chicoteados, foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Eles saem alegres, enfurecidos, não de raiva, mas de alegria, de entusiasmo, porque o evangelho está se cumprindo, tudo aquilo que Cristo falou em sua vida, e eles estão transformando o império romano ali que estava reinando em Jerusalém, mas um império agora espiritual, era o reino de Deus, que Deus já tinha falado, Cristo já tinha falado que o reino dele não é deste mundo, mas é um reino espiritual. E isso foi apregoado, e a perseguição vem, meu irmão. A perseguição vem, como é relatado no livro de Atos. Na lição do ano passado, a lição anterior a esta, nós falamos sobre o apóstolo Paulo. Falamos sobre o apóstolo Paulo em lições anteriores do ano passado. E vimos como a perseguição se deu. Mas a perseguição se deu espalhar todo mundo no lugar de espalhar, achando que ia mitigar, achando que ia reduzir a propagação do evangelho. Pelo contrário, para onde os discípulos foram, os apóstolos foram, a pregação começou agora a inflamar as redondezas, não apenas em Jerusalém, mas em todos os lugares. E o autor da lição vai encerrar falando no tópico 3, falando um modelo pentecostal para a igreja, que é o revestimento de poder do alto, ou seja, é o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E é dado ao crente, meu irmão, como fonte de poder para testemunhar eficazmente acerca da palavra de Deus, que é as boas novas de salvação. O batismo no Espírito Santo, meu irmão, ele dinamiza a nossa vida de serviço a Cristo e a seu corpo, que é a igreja de Cristo. Observe que a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela pode ocorrer no momento da conversão e após conversão, porque aqui nós temos que entender mesmo que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção pós-convenção, ou seja, porque pessoas que ensinam que o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa se converte e recebe o Espírito Santo. Esse não é o batismo com o Espírito Santo, esse é o batismo do Espírito Santo. E o que é o batismo do Espírito Santo? É este, que todo mundo tem o Espírito Santo. Então, quando o homem se converte, se rende a Cristo, ele recebe o batismo do Espírito Santo, ou seja, ele é inserido no corpo de Cristo. Isso é o que nós chamamos de batismo do. Quem é que batiza? É o Espírito Santo. Mas esse batismo que nós estamos falando, meu irmão, é o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Esse batismo que o autor da lição está falando e que nós estamos falando, quem batiza é Jesus. Em Mateus 3,11 fala de forma clara. Vai vir João Batista falando, depois de mim, que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Observe, então, quem batiza aqui é Cristo. E é uma bênção pós-convenção. Porque lá no livro de João, Cristo sopra sobre os discípulos o quê? O Espírito Santo. E ele disse como? Recebeis o Espírito Santo. E soprou-lhe sobre os discípulos. Ou seja, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes eles foram batizados com o Espírito Santo, ou seja, foram revestidos de poder do alto. Então são coisas distintas. Regeneração, salvação é uma coisa e revestimento de poder é outra totalmente diferente. E isto fica muito claro quando Pedro vai ter com os samaritanos. Os samaritanos já eram crentes, já eram discípulos e oram por eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Em Atos, se eu não me engano, no capítulo 19, quando Paulo vai para Éfeso, ele encontra alguns discípulos e perguntam: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Ele fala, nós ainda nem ouvimos que haja o Espírito Santo. E Paulo diz, mas em que batismo vocês foram batizados? Ele fala, no batismo de João. Ou seja, eram pessoas que já eram convertidas a Cristo. Eram pessoas que já seguiam a Cristo, já eram salvas. Mas a Bíblia diz que Paulo impõe-lhes a mão e ora. E vem sobre ele o Espírito Santo e eles falam em línguas. Que é a evidência
física inicial, que é falar em línguas. Por que nós estamos batendo nisso? Porque falar outras línguas no momento do batismo com o Espírito Santo é a evidência física inicial. Em todos os textos de Atos fica isso bem claro, naqueles textos que eles falam que eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas, e nos textos que até nem fala, mas você está ali vendo que está implicitamente já mostrando. Uma das passagens bem claras é quando Simão, aquele mágico, pede o poder, ou seja, os discípulos estavam curando, os discípulos estavam operando maravilhas, prodígios, mas o que foi que Simão pediu? Pediu poder para dar o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, como é que ele vai pedir uma coisa para algo que não aparece? Para os irmãos entenderem. Então era algo, uma evidência física, visível, audível, que ele entendia que vinha sobre aquelas pessoas o Espírito Santo, porque ele falava em novas línguas. Nessa passagem, a passagem não diz que eles falaram em línguas, mas pelo que o Simão está pedindo, você entende que teve algum evento sobrenatural ali, um poder miraculoso, que ele de fato reconheceu aquelas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Por isso ele pede esse poder, ele quer comprar esse poder, ele não quer poder de curar, poder de realizar milagres, prodígios, não, ele quer o poder de impor a mão e as pessoas serem batizadas. Mas para a pessoa ser batizada tinha essa evidência física inicial, que era a confirmação de que sim, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, é através do falar em línguas. Então as pessoas falam em línguas. Aí entra aquela discussão que nós não vamos entrar aqui. Que línguas foram que falaram no livro de Atos? Foram línguas conhecidas ou línguas desconhecidas? E eu sigo a visão de Robert Menzies, que ele fala de forma clara, que foi um fenômeno duplo. Os discípulos falaram um idioma que eles desconheciam, e a multidão, representada pelas diversas nações, milagrosamente entendiam a glosolária, que é o que? Línguas desconhecidas dos discípulos, cada um em sua própria língua materna. Então houve um duplo milagre. Os discípulos estavam falando uma língua que eles não conheciam e as pessoas ouviam no seu próprio idioma. Então, meu irmão, o crente pode ser batizado, sim, em uma língua como a glosolária, uma língua desconhecida, como a xelulária, uma língua conhecida, mas é uma língua conhecida, mas que ele não aprendeu a falar, entenda isso. E isso quem opera é o Espírito Santo, que concede a cada um conforme lhe apraz. Não compete a mim e a você querer questionar a obra de Deus, mas o que nós estamos falando aqui é que existem sim línguas desconhecidas. Línguas desconhecidas. Por isso o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele fala: aquele que fala em língua estranha não fala aos homens, ou seja, não fala aos homens, mas fala a Deus, que entende e compreende. Então a língua estranha, ele tem um objetivo, meu irmão. Primeiro objetivo da língua estranha no batismo com o Espírito Santo é mostrar a evidência física inicial, que quem opera é Cristo, Cristo que batiza e concede a língua estranha conforme lhe apraz, porque ele que batiza e o derramar do Espírito Santo acontece devido à sua instrumentalização. Então é um revestimento de poder do alto. Então o batismo, meu irmão, dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo esse sinal físico inicial de falar em línguas, conforme o Espírito de Deus lhe concede que falem. Então, nessa assertativa, toda experiência desacompanhada do falar em línguas não se caracteriza como o batismo do Espírito Santo. Não se caracteriza. Irmão, será que eu sou batizado no Espírito Santo? Falou em línguas quando recebeu a unção de Deus do Espírito Santo? Não falou? Não é batizado com o Espírito Santo. Ou seja, você não foi imerso ainda na plenitude do Espírito Santo com esse revestimento de poder. Isso mesmo que nós estamos falando não é dizendo que você não tem o Espírito Santo, porque todo crente tem o Espírito Santo, que é o que nós diferenciamos de batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo pega aquela pessoa,
que estava afastada dos caminhos de Deus, lava, regenera e insere aquela pessoa no corpo de Cristo. Ou seja, houve uma mudança de posição, houve uma mudança de estado, ou seja, ela saiu do estado pecaminoso, da condenação que estava sobre ela, para agora o corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo é quem faz isso. Leva o homem para ser inserido no corpo de Cristo. O Espírito Santo que fez essa obra. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo, ao qual Cristo é quem batiza, Cristo é quem é o batizador e o Espírito Santo é o elemento que batiza. Esse batismo tem uma evidência física inicial, que é o falar em línguas. Então, se a pessoa não falou em línguas, é porque ela não foi batizada com o Espírito Santo. Mas existem pessoas que são batizadas, falam em língua e depois deixam de falar. Por que deixou? Por que deixou? Porque não buscou mais. Para ela, aquilo ali é o ápice. Ou seja, se ela quer levar uma taxa, quer levar um mérito daquilo ali para dizer, alguém perguntar se foi batizar, se é, porque na verdade a pergunta é se é, né, se foi. Porque existem pessoas que foi, mas que não tem o poder de Deus na sua vida. E isso não tem como nós explicarmos, porque o batismo com o Espírito Santo é um dom de Deus. É pela graça, não é por merecimento. O que nós podemos fazer, meu irmão, e ensinar e falar para as pessoas, que as pessoas que não foram batizadas é buscar. E aqueles que foram e ainda não têm o dom de língua, que tem que buscar, meu irmão. Muitas vezes o comodismo que impede o agir de Deus em nossa vida. E para encerrar, meu irmão, o autor certamente claro, e também nós não poderíamos deixar de falar sobre essa plenitude do Espírito Santo, voltada agora para a questão do caráter cristão. Porque a Bíblia nos fala, meu irmão, deixou as palavras de Cristo, que vocês vão conhecer as árvores pelos seus frutos. Então, como que se conhece um crente? É porque ele fala em línguas? É porque ele profetiza? É porque ele tem dom do Espírito Santo? Não. Cristo fala, vocês vão conhecer pelos frutos. Então é pelos frutos, meu irmão, não é pelos dons. Os dons é uma capacitação que Deus dá para testemunharmos deles com ousadia e poder. Mas Cristo deixou um 11º mandamento, porque ele falou, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. E o mundo vai reconhecer vocês por isso. O mundo não vai reconhecer vocês porque vocês vão estar falando em línguas, vão estar curando, vão estar impondo a mão às pessoas sendo libertadas, não, mas vão conhecer vocês se vocês verdadeiramente amar uns aos outros. Nisso o mundo vão conhecer que verdadeiramente vocês são meus discípulos. Então a plenitude do Espírito Santo é uma vida plena com Cristo, direcionada com Cristo, produzindo não só os dons espirituais através do Espírito Santo em nossa vida, mas também do fruto do Espírito, que é isto que vai permanecer. Por isso a palavra de Deus fala que havendo profecias, isso vai cessar, meu irmão. Vai chegar um dia que profecia vai cessar, dom vai cessar. Então você pode fazer tudo, transportar, ter uma fé de transportar um monte para um lado para o outro, dizer para este monte, sai daqui, vai para o outro lado, curar enfermo, doar todas as suas fortunas. Mas se não tiver amor, nada vai ser. Nada vai ser, porque quando Cristo vier se manifestar aquilo que é perfeito, tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. O amor vai permanecer. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nessa lição. E assim nós estamos encerrando essa lição de número 11. Que Deus abençoe a todos. Continue nos acompanhando para assim cada dia mais crescermos, tanto na graça quanto no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.